A demência é um transtorno caracterizado pelo declínio progressivo das funções cognitivas do cérebro. Mas quais são as funções cognitivas do cérebro? Aquela que é a mais destacada, que as pessoas mais imaginam quando pensam numa demência, é a questão da memória. A memória é uma função cognitiva, mas existem várias outras. Então, a capacidade de atenção, de concentração, o raciocínio, o juízo crítico, a capacidade de tomar decisões, tudo isso faz parte de um processamento cerebral complexo que faz parte daquilo que se chama de funções cognitivas, que são a atividade mental do cérebro, diferente da atividade motora. A atividade mental do cérebro é capaz de comandar a função motora para a gente alcançar determinados objetivos. Mas, então, a função cognitiva inclui vários aspectos. Esses aspectos todos da função mental vão sofrendo um declínio progressivo nos quadros de demência. Existem dois tipos principais de demência. O mais comum de todos é a demência de Alzheimer, que é caracterizada por uma perda de memória, principalmente para os fatos mais recentes, no início do quadro, e à medida que a doença vai progredindo, existe uma ampliação da perda de memória para episódios mais antigos. Então, começa com a perda da memória recente e vai evoluindo com perda de memória de fatos passados. Essa não é a única característica da doença de Alzheimer. À medida que a doença vai evoluindo, outras funções cognitivas vão sendo comprometidas. Essa característica da doença de Alzheimer tem relação justamente com a área do cérebro que é mais envolvida no início da doença, que é o hipocampo, que está relacionado principalmente com a memória de curto prazo, a memória mais recente. E à medida que a doença vai evoluindo, outras áreas do cérebro vão sendo afetadas. E afetadas de que maneira? As células vão morrendo nas doenças degenerativas que são acompanhadas de demência. Então, existe uma morte precoce dos neurônios do cérebro em diversas áreas do cérebro nos quadros de demência. A outra causa mais importante, a segunda causa mais importante de demência, é a chamada demência vascular. A demência vascular pode ser provocada por alteração na função de pequenos vasos sanguíneos, que é a doença dos pequenos vasos sanguíneos cerebrais, ou microangiopatia, mas também é possível haver demência quando existe lesão de grandes vasos do cérebro. Essas lesões vasculares podem ser de natureza isquêmica, quando diminui o fluxo de sangue dentro do vaso sanguíneo, mas também pode ser de natureza hemorrágica. Então, quando existe uma diminuição do fluxo de sangue ou uma interrupção do fluxo de sangue num determinado vaso sanguíneo, aquele tecido em volta fica prejudicado, os neurônios precisam de um suporte permanente de glicose e oxigênio, não só para sua função, mas também para sua sobrevivência, e na diminuição do fluxo de sangue ou na interrupção do fluxo de sangue, seja nos pequenos vasos ou nos grandes vasos do cérebro, esse tecido cerebral, nos neurônios do cérebro, acabam morrendo, e isso, à medida que o tempo passa, pode provocar alguns sintomas. Quando o problema é de grandes vasos, muitas vezes, a gente tem um quadro de um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, que pode ou não afetar de uma maneira mais rápida o desenvolvimento da demência. Muitas das vezes, o mais comum é verificar alterações motoras, tanto da movimentação do corpo, existe uma tendência, muitas vezes no AVC, de uma paralisia de uma determinada região, mas também outras partes que estão relacionadas, outras partes do cérebro que estão relacionadas com a motricidade também podem sofrer impacto. Então a pessoa pode ter, por exemplo, uma dificuldade para articular a fala, embora o raciocínio, o pensamento e as funções cognitivas possam estar preservadas. Então, na demência vascular, a gente tem a possibilidade de lesão de grandes vasos sanguíneos, tanto por isquemia quanto por hemorragia, e pode haver cerca de 20% dos casos de AVC são acompanhados de um quadro de demência,
que não é um processo crônico, como na definição geral de demência. A pessoa que sofre um AVC pode ter um quadro de demência que se instala no exato momento das outras manifestações, por exemplo, motoras, do quadro do AVC, do acidente vascular cerebral. Mas especificamente com relação à microangiopatia cerebral, que é o comprometimento da circulação dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, existe uma tendência de uma gradação, de uma progressão crônica da doença e muitas das vezes ela não é acompanhada de uma manifestação mais evidente de um acidente vascular cerebral. Então a pessoa vai apresentando, de modo geral, uma pessoa idosa, vai apresentando um quadro de declínio das funções mentais e por causa disso então acaba se procurando o auxílio médico, muitas vezes se faz um exame de imagem da cabeça e que, ao contrário de detectar uma lesão típica de grande vaso sanguíneo, com muita frequência existe a detecção através desses exames de imagem de tomografia computadorizada, ressonância magnética, daquilo que se chama de microangiopatia cerebral ou leucoaraiose. São pontos de alteração da densidade do tecido cerebral, mais especificamente na substância branca do cérebro. A substância cinzenta é a mais superficial, enquanto a substância branca é formada pelo trajeto dos prolongamentos dos neurônios que fazem a conexão dos diversos circuitos do cérebro que são importantes para o funcionamento de todo o cérebro. Então é essa parte da substância branca que fica mais profunda no cérebro que costuma ser afetada pela microangiopatia cerebral. Algumas manifestações da microangiopatia cerebral podem não ter uma relação direta com as funções cognitivas, com as funções mentais. As pessoas que têm microangiopatia cerebral podem apresentar, por exemplo, uma dificuldade para caminhar e que não está relacionado com uma paralisia de membros. Pode haver uma dificuldade de coordenação ou de equilíbrio, e isso às vezes é confundido com um quadro de labirintite. Só que nesses casos, o tratamento específico da labirintite não traz melhora nesses sintomas que a pessoa apresenta de dificuldade de equilíbrio e coordenação. Um dado muito curioso é que aproximadamente metade das pessoas que têm diagnóstico de doença de Alzheimer, na verdade, também tem a demência vascular, também tem microangiopatia cerebral. E talvez esse seja um dos fatores que é responsável pelo fracasso do tratamento de pacientes com doença de Alzheimer. Os medicamentos que são específicos para o tratamento da doença de Alzheimer são remédios que aumentam a atividade de um neurotransmissor que atua numa intensidade maior no hipocampo, a área do cérebro diretamente relacionada com a memória, principalmente a mais recente, que é a acetilcolina. Então, os medicamentos usados no tratamento de Alzheimer aumentam a atividade de acetilcolina nessa parte do cérebro que é responsável pela memória mais recente, e a partir daí, então, existe em alguns pacientes, não em todos, cerca de 20% apenas dos pacientes com Alzheimer melhoram do problema da diminuição da memória através do uso desses medicamentos, ou seja, existe muito mais chance do tratamento não ser eficaz do que realmente funcionar. Esse tratamento também tem vários efeitos colaterais, alguns deles são bastante graves, então existem contraindicações também para o uso desses medicamentos. Não é qualquer paciente que pode fazer uso deles. Mas o fato é, então, que uma boa parte dos pacientes com doença de Alzheimer não tem melhora com esses medicamentos. Além do que, eles não têm a capacidade de impedir o processo da doença. Eles não interferem na morte dos neurônios. Então, mesmo aqueles 20% de pacientes que têm melhora inicial com o tratamento, à medida que a doença vai evoluindo, mais neurônios vão morrendo e fica cada vez mais difícil o medicamento atuar naqueles circuitos cerebrais que estão ficando com déficit de neurônios e com isso então a função desses circuitos vai sendo comprometida cada vez mais. Então o medicamento com o tempo acaba perdendo o efeito.
Mas um outro dado interessante é que esses medicamentos que são usados para tratamento de doença de Alzheimer, quando são usados em pessoas que têm demência vascular, de um modo geral não produzem melhora nenhuma. A chance de melhora, de sucesso no tratamento é muito inferior a esses 20% que se observa de benefício nos pacientes com doença de Alzheimer. E talvez o que esteja por trás do fracasso de grande parte dos tratamentos de doença de Alzheimer é que a doença de Alzheimer não acontece, numa boa parte dos casos, pelo menos metade, de uma forma pura, ou seja, existe também um comprometimento dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, ou seja, existe microangiopatia. O que existe de comum entre todas essas formas de demência, as formas de demência vascular e também a de Alzheimer, é que elas têm fatores de riscos que são comuns. Então, a hipertensão arterial, principalmente aquela que não tem um bom controle, a elevação da glicose, principalmente quando também não tem um bom controle, pacientes diabéticos, o colesterol elevado, mais especificamente o LDL, que é dito colesterol ruim, e os triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura que a gente também consegue avaliar nos exames de sangue, são fatores que, quando estão acima daquilo que é a média considerada normal, aumentam significativamente o risco não só de doença de Alzheimer, mas também de demência vascular. Existe um outro fator muito importante que é a homocisteína elevada. A homocisteína elevada indica uma alteração do metabolismo, que é a velocidade de várias reações químicas do organismo. Ela tende a aumentar durante o processo de envelhecimento. Pode ter uma causa genética, de modo geral, quando a causa é genética, a elevação de homocisteína é muito grande, e ela está relacionada também com o desenvolvimento não só de demência de Alzheimer e demência vascular, mas também de infarto e outros problemas relacionados ao envelhecimento. Um outro fator que também é importante é a formação das placas de ateroma, que são placas que se formam a partir do colesterol elevado na parede dos vasos sanguíneos do pescoço ou em qualquer outra área do corpo, mas especificamente com relação à demência, o que importa é a formação dessas placas nos vasos sanguíneos do pescoço, e a formação dessas placas a partir do excesso de colesterol circulando no sangue vai determinar uma infiltração do colesterol na parede do vaso, e esse colesterol é absorvido por células de defesa que existem na parede do vaso. E essas células não conseguem destruir esse colesterol. Como elas fazem parte do sistema de defesa, elas são ativadas nesse processo de englobar o colesterol, e elas são ativadas, elas passam a produzir uma inflamação no local, atraem outras células para aquele local e vão produzindo uma quantidade maior de fibras de colágeno, que vão então deformando a parede do vaso sanguíneo como se fosse uma cicatriz. Essa deformidade da formação dessas placas se projeta para dentro dos vasos sanguíneos, prejudicando o fluxo de sangue, a passagem de sangue pelo vaso sanguíneo. Quando o sangue passa na altura, na direção da placa, no vaso sanguíneo onde existe uma placa de ateroma, o sangue sofre um turbilhonamento e isso leva à formação de pequenos coágulos microscópicos ali naquele local, e o sangue, então, com esses pequenos coágulos, vai seguindo o fluxo em direção ao cérebro. Lá, então, ele vai obstruir os pequenos vasos sanguíneos do cérebro. Existe também a possibilidade de formar um coágulo como se fosse um tapete por cima dessa placa de ateroma, e esse coágulo, na forma de tapete, vai soltando pequenos fragmentos que vão também subindo, seguindo o fluxo de sangue em direção ao cérebro, e causam então também a obstrução dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro. Esse processo é um processo crônico, progressivo. Existe tratamento para todos esses problemas, então a pessoa deve procurar manter a pressão sob controle através de mudança de hábito de vida, de medicamentos. O mesmo vale para o colesterol, que deve ter então uma dieta que basicamente é com uma diminuição de alimentos de origem animal que contém colesterol, já que alimentos de origem vegetal não têm colesterol. O controle dos triglicerídeos, isso tudo pode ser feito através de dieta, mas quando necessário também é preciso complementar com o uso de medicamentos. A homocisteína elevada também tem tratamento, e da mesma maneira, a formação dessas placas de ateroma no pescoço requer um tratamento específico para diminuir a formação desses coágulos, o que de modo geral
é feito com o uso de antiagregantes plaquetários e não de anticoagulantes, salvo algumas condições muito específicas. Os antiagregantes plaquetários, os mais comumente usados, são a aspirina em dose baixa, o cilostazol e alguns outros medicamentos de uma outra classe, todos com essa finalidade de dificultar a formação desses coágulos em cima dessas placas de ateroma. Um outro fator que é muito interessante, que é um fator de risco também para todo tipo de demência, é a quantidade de cálcio na parede dos vasos sanguíneos. Isso costuma ser medido através de um exame que tem como base a tomografia computadorizada e que mede então a quantidade de cálcio na parede dos vasos sanguíneos, não da cabeça nem do pescoço, mas sim nas artérias coronárias, as artérias do coração. Quanto maior é o depósito de cálcio na parede dos vasos sanguíneos, maior é o risco da pessoa desenvolver demência. Assim como é maior também o risco da pessoa desenvolver infarto e AVC. Então, todos esses fatores de risco mostram a necessidade de uma avaliação mais global do paciente antes mesmo de desenvolver o quadro de demência ao longo da vida adulta para se prevenir lá adiante, na idade mais avançada, o desenvolvimento da demência. Com relação ao tratamento, além daquilo que já foi dito, da ineficácia dos tratamentos existentes hoje para a demência vascular, e a grande ineficácia também dos tratamentos específicos para a doença de Alzheimer, muitas pesquisas que são pré-clínicas feitas com células ou com animais em laboratório, algumas poucas são feitas com pacientes, mas em grupos pequenos, e a gente não consegue ter muita certeza de que realmente esses produtos são capazes de trazer benefício para grande parte dos pacientes, mas existem vários indícios de que o uso de alguns suplementos nutricionais ou determinados medicamentos que são originalmente usados para outras finalidades e alguns fitoterápicos ou vitaminas têm a capacidade de ou diminuir o risco de demência nas pessoas que têm essas alterações já estabelecidas ou retardar a progressão da doença, do problema da demência, eventualmente provocar também alguma melhora nas manifestações da doença. Esses produtos não têm ainda um reconhecimento estabelecido justamente pelo fato de que foram testados em grupos populacionais ainda reduzidos e não se tem certeza absoluta da eficácia desses produtos. Na minha experiência, quando a gente usa alguns desses produtos, alguns pacientes parece que respondem muito bem e outros não. Então, seria o caso de estudar melhor quais são as diferenças entre esses grupos de pessoas, os que respondem bem a esses tratamentos ditos alternativos, e por que outros não respondem bem. De qualquer maneira, é muito importante estar atento, principalmente aos fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento da demência, já que não existe um tratamento muito eficaz para esse tipo de transtorno, que é muito comum e vai se tornar cada vez mais comum com o envelhecimento progressivo da população. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.